Eu me chamo Rodrigo de Carvalho Oliveira, sou estudante do Instituto de Artes, Humanidades e Ciências da Universidade Federal da Bahia. O nome do meu trabalho se chama Poesia Algorítmica, Udada na Era Digital. Foi orientado pela professora Isa Beatriz da Cruz Neves, também do Instituto de Artes, Humanidades e Ciências. Está alocado no grupo de trabalho 7, Literatura Digital Brasileira, Produção e Crítica. Meu trabalho parte desse projeto de criação artística que vem abordar, né, sobre literatura digital, interatividade, arte contemporânea, e vai ser um trabalho que vai falar do processo criativo, de como a obra se propõe através das discussões sobre os textos generativos, escrita criativa no meio digital, dialogando com os referenciais de Santa Ela e Júlio Plaza. O site Poesia Algorítmica, né, o projeto é um website que é uma releitura do poema Receita para fazer um poema dadaísta e transpondo essa proposta para o espaço digital, e de modo interativo cada participante pode enviar textos gerados de modo aleatório por meio da sugestão de escrita do teclado virtual do celular. O objetivo é discutir sobre as relações humanas com o meio digital através dos questionamentos as fronteiras estéticas da arte e dos limites da autoria do texto literário, que é uma das características da vanguarda dadaísta, e ao vincular o processo de escrita às escolhas aleatórias das palavras sugeridas pelos teclados virtuais, se questiona a autoria do texto. Então, é pensar essa literatura também fora do espaço habitual e de como o contexto das mídias digitais, o que acontece, né, com a noção de literatura que nós temos a partir do livro, da obra, as relações de mercado, de autoria, de leitura. Então eu começo falando sobre o dadaísmo, né, que a obra é uma releitura desse poema, a proposta, que trabalha os recortes de jornal para um texto criado a partir disso, né, desse jornal, e aí, a partir da aleatoriedade, se propõe um texto que vai ter uma estrutura sintática diferente do habitual, e com essa proposta do acaso também com um acontecimento criativo, e de quebrar esses padrões criativos do texto, da frase. Então essa é a proposta do dadaísmo, que eu venho propor e entender como se seria transpor para esse mundo digital de hoje, né? Como a gente poderia fazer. Então interessa entender, né, a interatividade, de como nesse processo criativo, e a partir também dos textos que são gerados, né, entender se as novas possibilidades a partir do espaço digital, da arte interativa, e de como isso recai na literatura, de que modo podem modificar os entendimentos e criar outros a partir dessa experiência do texto digital. Então, esse trabalho ele surgiu em um componente curricular, Tópicos Especiais em Artes 1, com a professora Laura Castro, e daí, a partir dele, eu propus a escrita desse trabalho pensando na discussão da ciberliteratura, interatividade, arte e literatura a partir de um levantamento teórico, e pensar de como foi esse processo de criação. Então, eu começo pensando do que seria isso, essa ciberliteratura, de que modos ela pode existir, né, de que forma, e principalmente, nesse tópico C, de uma produção especificamente do meio digital, ou seja, que só o digital poderia tornar possível. E aí, nos resultados de discussões, eu continuo, né, falando como funciona o sistema. Então, é um site que tem uma página com a caixa de perguntas, e aí tem essa outra proposta de texto, né, uma releitura do texto dadaísta,
para pensar o teclado virtual enquanto esses recortes de palavra que a pessoa vai fazer e vai colocar e vai criar uma frase. E essa frase vai ter uma estrutura sintática, ela não vai ser tão aleatória nesse sentido. E vai ter os dados armazenados do teclado da pessoa. Então isso acontece muito nas redes sociais atualmente. As pessoas colocam, né, as frases e aí complete a frase a partir do seu teclado. Então foi uma proposta de trabalhar com isso a partir da poesia e o que essa poesia pode dizer, né? Então todos os textos começam com poesia e aí vai seguindo a partir do que o teclado vai sugerir e a proposta é que a pessoa aperte 40 vezes de forma rápida, né? Para dar o sentido, né? Da aleatoriedade da criação a partir de coisas já feitas e pensar essa mediação do programa, né? Da mediação através do algoritmo do teclado. Então, quem escolhe, quem faz as escolhas é a pessoa, mas também é o sistema. E a gente pensa também em privacidade aí, né? De como esses dados estão armazenados. E o poema também ele segue uma lista, como no outro, né? Para dessa relação, sempre com verbos nos indicativos, como uma lista de coisas que a pessoa vai fazer. Então, cada texto enviado começa com poesia com o objetivo de se questionar os locais e papéis da poesia, apostando no acaso e na aleatoriedade como potências possíveis de criação. Ao vincular o processo de escrita à aleatoriedade dos teclados virtuais, se tensiona os limites da autoria. Quem escreve é o participante, o algoritmo do sistema lógico do teclado. Além disso, cada participante pode se reconhecer um pouco de si no texto final, apontando os possíveis modos de linguagem, comportamentos e informações pessoais que, de certo modo, estão armazenados no sistema dos teclados. Então aqui está uma das respostas lá, né? Um dos poemas enviados, e lá tem vários outros, todo mundo pode ir lá e enviar. E aí a poesia é uma das trilhas sonoras de você, e eu por conta tenho a vontade de provar o gosto daquela imensidão. Então são coisas que, no inesperado, podem, coisas que seguem a linha de raciocínio, outras não, e de repente surgem coisas inimagináveis, né, a partir disso. Se vou seguir falando um pouco também sobre o nome, né, poesia algorítmica, e aí para brincar um pouco com se poesia algo, poesia rítmica, algo rítmico, e o ponto dado como uma extensão, né, tipo ponto .hash, ponto .doc, ponto .mp3, para trazer esse espaço do digital, né? Então, as pessoas que enviam, né, não fica o nome. Tem alguns lá que foi o meu celular e eu que criamos. Outras pessoas mandaram, eu vou postando. E nisso, para colocar, né, web dada copyright, para desestabilizar um pouco a autoria, que é uma proposta já do movimento dadaísta, que também é uma proposta um pouco da arte interativa de se criar rede de criação, né? Então é pensar esses poemas também como poemas que são feitos, elaborados nessa rede aleatória. Então esse copyright aí está aí como algo para se pensar dentro desse todo esse contexto. E aí, entendo cyberespaço, né? Uma citação, todo mundo é autor, ninguém é autor, somos todos produtores consumidores. Ou seja, está indo solenemente por água abaixo a velha e renitente distinção entre quem faz e quem frui. Na chamada textualidade interativa, o que é operativo é a poética da obra aberta em campo eletrônico digital. Para Risério, o que está em questão é todo o eixo obra-autor-receptor, não a dissolução do autor. O autor prevaleceu o espaço, a cartografia, mas cabe ao usuário traçar o seu percurso. Então essas foram as referências do meu trabalho e convido a todos a acessar para mandar seu texto, perceber o que você tem falado, o que você tem conversado, o que vai aparecer lá com certeza, e compartilhar também para que outras pessoas mandem e ler também os textos que estão lá
de repente pode ter alguma coisa que ative sua imaginação, sua criatividade, faça pensar sobre si e sobre os outros. Obrigado.